Já parou para pensar que a alimentação pode interferir na qualidade vocal? Pois é, tudo que a gente consome pode afetar a voz, seja de forma positiva ou negativa. Vamos então entender como que os alimentos impactam a nossa voz? A fonoaudióloga especialista em voz, Priscila Moreira Alves, continua aqui comigo. Priscila, que história é essa, né? Como que a alimentação vai interferir na nossa voz? Interfere na nossa saliva, ela fica mais grossa, interfere na nossa hidratação, pode promover uma desidratação, levando ressecamento, uma dificuldade maior de se comunicar. Então é importante e vai interferir cuidar. na qualidade também dessa voz, né? Pensando agora do profissional que trabalha com a voz. Com certeza, porque já pensou, um comunicador o tempo inteiro pigarreando na hora da comunicação, vai trazer a atenção total para aquele pigarro e tirar do mais importante, que é o que ele está trazendo de conhecimento. Sim. Agora, uma coisa que a gente sempre fala aqui no De Bem Com Você é a importância de uma alimentação saudável e balanceada, né? A gente já percebeu que é uma forma de prevenir muitas doenças, de prevenir muitas coisas. Em relação à voz, uma alimentação saudável, balanceada também pode interferir? Interfere porque no momento que a gente vai se comunicar, se a nossa digestão estiver interferindo aí em questão de um alimento que é mais dificultoso para essa digestão, vai levar a alteração vocal, vai diminuir essa energia, pode levar a refluxos que interferem diretamente nessa qualidade de voz, tanto em questão de uma voz mais rouca, mais áspera, quanto os pigarros. Então a gente tem que evitar alguns alimentos durante a nossa comunicação. Sim, e esse assunto, ele gera muitas dúvidas, né? Então, por isso, a gente publicou lá no Instagram da TV Horizonte uma enquete para os seguidores interagirem com o nosso programa. Inclusive, fica o convite para você. Segue a gente pelo @TV Horizonte Oficial. Agora vamos ver o resultado da enquete, olha só. A questão foi: bebidas geladas ou muito quentes prejudicam a voz. 72% dos seguidores que votaram acredita que é verdade, mas tem 28% que acredita que é mito. Priscila, conta pra gente. Então, vai depender até do momento que você vai fazer uso dessa alimentação. Então, se eu vou me comunicar agora e eu faço uso de algo muito gelado, eu posso promover um pigarro, eu posso promover uma tensão nessa musculatura. Então, assim, não é que todos os pacientes vão apresentar isso. Tem gente que já é acostumado com gelado, mas eu, Priscila, peço para evitar antes de se comunicar. Quer tomar depois? Fique à vontade, porque vai promover uma ajuda aí nesse processo inflamatório e tudo mais. Mas antes de se comunicar, eu peço para evitar. Imagino que cada caso vai ser um caso e vai ser avaliado individualmente. Tem gente que não vai trazer efeito nenhum e já está acostumado, vive a vida inteira tomando água gelada, suco gelado e que hoje não faz nenhum tipo de efeito. Mas tem pessoas que necessariamente quando bebem algo gelado promovem ressecamento. Eu, por exemplo, quando tomo um açaí, eu fico tossindo. Eu sinto ressecamento naquele momento que eu faço uso. Então, por que não evitar? E em relação às bebidas quentes ou até alimentos quentes, a lógica é a mesma também? Então, quando eu penso no quente, eu vou pensar numa dilatação dessa musculatura. Claro que a gente não está falando de termoterapia, de crioterapia, porque isso precisa de um tempo maior para fazer um efeito. Mas eu procuro evitar todo esse tipo de alimentos que sejam tanto quente quanto frio antes de fazer uso da voz, porque um vai dilatar e o outro contrair. Sim. Agora, quando a gente fala, né, desse cuidado com a voz e dessa interferência da alimentação na saúde da voz, a gente fala muito da hidratação, né, gente? A água. A gente já sabe que é importante se hidratar ao longo do dia, mas Priscila, eu devo beber água durante o uso da minha voz? Eu tenho que beber água antes? Como que é? Então, é muito importante a gente se preocupar com vários fatores. Quanto tempo que eu vou ficar me comunicando? É uma hora somente? Ah, não, eu vou comunicar o dia inteiro e aí eu vou ter um intervalozinho, mas eu fico o dia inteiro me comunicando. Como que deve ser esse uso de voz? Esse uso da água? A água, ela vai hidratar de forma sistêmica todo esse organismo. Então, 2 horas depois eu tenho o efeito dessa água na minha prega vocal. Então, é importante que eu beba goles de água durante todo o dia. Na hora de me comunicar, então, vai fazer efeito? Não. Na hora de eu me comunicar, vai fazer efeito 2 horas depois. Se eu me comunico 1 hora de forma intensiva, somente depois de 1 hora vai fazer efeito. Então, não vai adiantar
eu tomar na hora de me comunicar. Eu tenho que começar a tomar água bem antes. E existem outras formas de promover essa hidratação? Existem outras formas, como, por exemplo, o nebulizador, que a gente pode fazer uso, que ele é portátil. E a maioria das pessoas tem muita dúvida quanto a ele. Gente, o nebulizador, ele promove hidratação direta em prego vocal. Essa é a função dele. É a única exclusiva função do nebulizador, é hidratação direta em prega vocal. E aí a gente tem outras formas. Ah, Priscila, eu não tenho nebulizador, vou ficar sem hidratar de forma direta? Não. Eu posso fazer uso do soro fisiológico e aí eu posso usar ele dentro de uma... Coloco ele na gazinha no copo, o soro, a gazinha, e é só eu inalar, tanto pelo nariz quanto pela boca. Eu posso escolher qual seja a melhor forma para mim. Pela boca já vai de forma mais rápida, pelo nariz eu ainda faço a hidratação também das minhas vias aéreas. Então, vai promover uma hidratação direta também. Perfeito. Agora vamos partir aqui para as frutas, né? A gente sempre escuta a maçã. Gente, a maçã, ela é totalmente associada a uma qualidade de voz adequada, a uma boa saúde da voz também. É verdade, Priscila? A maçã é tudo isso mesmo? O pessoal fala até que ela cura a voz, né, gente? Mas quando a gente pensa em alimentação, a alimentação ela não vai direto em prega vocal. Quando a gente pensa na prega vocal, a principal função dela é proteção de via aérea. Então, as pregas vocais, elas ficam em cima de laringe, traqueia e pulmão. Elas vão proteger o nosso pulmão, a nossa via aérea. Então, se eu engasgo, a prega vocal tá ali para proteger. Quando eu faço a tosse, eu tô ali tentando tirar aquele alimento que está no lugar errado. Então, a maçã, ela não vai em prega vocal. Ela vai de forma sistêmica. A maçã, ela tem uma substância que chama pectina. A pectina, ela é adstringente, ela vai limpar o trato, ela vai deixar a saliva mais fina. E a maçã, como é um alimento mais sólido, ela também vai me ajudar na questão mastigatória. Então, eu vou relaxar essas estruturas, o zigomático maior, menor. Para quê? Para ter uma articulação mais... Em questão da articulação, ela tá mais relaxada, para eu conseguir me comunicar melhor, para eu conseguir fazer uso dessa voz de forma intensiva. Então, a maçã, a gente pode dizer que sim, ela ajuda. Ela vai ajudar. Ótimo. De uma forma sistêmica a melhorar essa qualidade vocal. O caso da banana também vai pelo mesmo lado que da maçã? A banana, ela também tem pectina. E ela vai promover o mesmo efeito da maçã. Ela vai limpar, ela vai deixar a saliva mais fina. Porém, como é um alimento mais pastoso, ela não é aquele alimento sólido, ela não é tão falada, mas ela faz o mesmo efeito. Ah, legal. Agora, um alimento aqui nessa mesa que tá me chamando muita atenção, gente, é o chocolate, né? Porque, assim, é um chocolate, a gente gosta muito de chocolate, a gente tenta encontrar ali o equilíbrio, né? Mas, em relação à voz, como que é o impacto do chocolate? Então, eu procuro não bloquear meus comunicadores, meus cantores de uma forma geral. Mas eu peço para eles não utilizarem antes de uma comunicação. Por quê? Porque o chocolate, todos os derivados de leite, eles vão promover o quê? Uma saliva mais grossa, o pigarro, a dificuldade em se comunicar. Então eu peço para evitar antes de comunicar. Depois que se comunicou, se quiser comer o chocolate, fique à vontade, mas antes, evite. Sim, agora é o mesmo caso, por exemplo, do iogurte? É a mesma coisa do iogurte, do queijo, do leite. Dos derivados, então. Sim. E o café, Priscila? Como que é a história do café? É aquele amor pelo café, né, gente? Eu não fico sem café, eu amo café. Mas, durante uma comunicação, é bom evitar. Por quê? Porque ele potencializa o refluxo, que é um grande vilão da nossa voz, além dele promover uma desidratação do organismo. Olha, 2 vilões. Então, a gente tem que evitar na hora de se comunicar. Priscila, eu não fico sem o meu café e eu vou fazer o meu trabalho pela manhã, como que eu vou fazer? Toma o seu café em pouca quantidade e depois bebe água por cima para poder limpar e hidratar. Eu tenho caso de pacientes que tomam café o dia inteiro, garrafas de café, promovendo alterações vocais. Então, eu tive que tratar esse paciente por causa de um hábito que ele promovia, que era ingestão de café o dia inteiro. Não bebia água, mas café ele tomava o dia inteiro. Então, isso promoveu uma alteração vocal. Nós precisamos de tratar. Então, é importante a gente se ligar para esses detalhes, tudo em equilíbrio. Sim. Agora, em relação, aqui a gente tem também essa bebida, né? Ela pode ser útil? Pode ser útil. Quando a gente pensa numa comunicação acima de 1 hora,
1 hora já começa um processo inflamatório no nosso organismo. É a mesma coisa de uma academia. Eu vou malhar o meu corpo, então eu faço o quê? Eu faço microlesões que fazem com que haja esse processo inflamatório. Então, quando esse processo inflamatório se inicia, existem alguns alimentos que vão trazer esse benefício, essa melhora mais rápida, essa reabilitação dessa voz mais rápida. E no caso do professor que faz de manhã e de tarde, por exemplo, e que faz uso da voz de forma contínua, um isotônico vai ajudar, uma água de coco, para quê? Para fazer com que haja essa melhora mais rápida. Porque aí a água somente ela não é suficiente. Sim. Começa a ter prejuízos de nutrientes no organismo também. Então vai fazer grande diferença. Agora, se a pessoa ali tomou um café ou consumiu um chocolate, se ela ingerir esses líquidos, né, o isotônico, água de coco, ajuda ali naquele momento, já dá uma aliviada ou não? A água mesmo já vai te ajudar. Claro que tem que saber a quantidade que vai estar tomando e ingerindo. A gente não tem que generalizar tudo, a gente não tem que proibir tudo do nosso cliente, do nosso paciente, né? Porque eles têm a fonoaudiologia, como a fonoaudiologia proíbe tudo. Não é que ela proíbe, mas ela pede para evitar em momentos de uso intensivo dessa voz. Sim. Então, eu vou tomar um cafezinho, o cafezinho ele não me atrapalha na voz. Por quê? Porque eu tomo em pequena quantidade, eu bebo água, começo a me hidratar durante o dia, faço meus alongamentos, então não vai fazer efeito na minha voz. Mas aquela pessoa que faz o uso de muito café durante o dia vai trazer consequências. E com elas um refluxo e com elas uma questão de desidratação desse organismo. Aí vai precisar de um acompanhamento mais de perto. Isso me faz pensar também, Priscila, porque, por exemplo, eu estou muito acostumada a tomar café todos os dias de manhã, né? Então, eu imagino se um dia eu deixo de tomar o café, pode me prejudicar até na minha performance mesmo, ali no uso da voz. Porque é algo que já faz parte do meu dia a dia. Eu acho que se eu não tomar café, o dia já não vai ser o mesmo. Tem alguma interferência nesse sentido? No caso de uma energia, alguma coisa assim? Não, o café, ele me acorda durante a manhã. Eu preciso do café, mas eu tomo bem pouquinho e saio pro meu dia de rotina e aí eu já vou me hidratando, eu já me preocupo igual hoje, eu ia vir pra gravação, então eu tomei meu café de manhã, comecei a beber minha água, fiz meu alongamento vindo pra cá, porque eu senti que minha voz ela tava um pouco cansada, meus dias têm sido muito intensos, então é se preocupar com os cuidados vocais é a base para uma voz de qualidade, não é você comer um chocolate ou tomar um café que você vai ter prejuízos na voz, mas isso pode potencializar alguma alteração naquele momento. Então, a gente pede para evitar somente na hora dessa comunicação. É um processo, né? A gente precisa encontrar ali o equilíbrio do que funciona para a nossa rotina também. Agora, por exemplo, né? A gente tem aqui algumas barrinhas, né? E fonte de energia rápida. Queria saber o que é isso e como que isso vai afetar a nossa voz. Então, quando a gente pensa num comunicador de alta performance, na maioria das vezes é um comunicador, é um cantor, é um palestrante que vai fazer uso da voz de forma intensiva, por exemplo, sexta, sábado, domingo, vou dar uma palestra aí e eu preciso de ter a minha voz com qualidade, sexta, sábado, domingo. Então, na sexta-feira eu já sinto um cansaço nessa voz, eu já sinto que eu preciso de uma energia maior para poder dar conta, então eu vou dormir, porque o sono vai me ajudar nessa energia, mas tanto antes de me comunicar quanto durante essa comunicação, eu vou fazer uso de alguns alimentos que vão me beneficiar nessa energia rápida. E aí eu posso usar alguns alimentos que vão me ajudar, inclusive alguns carboidratos e energia rápida que vão favorecer, banana sem açúcar e também alimentos mesmo, como uva passas, castanhas, tudo isso vai favorecer essa energia para eu dar conta, porque a nossa voz gasta energia, nós estamos comunicando e gastando energia. Se eu não me alimento, porque existem vários profissionais que me procuram e falam assim, mas eu não como antes de me comunicar, eu fico preocupada em comer alguma coisa, ou eu fico muito nervosa, ansiosa e não como nada. Eu não comer nada, eu não tenho energia. Eu preciso de movimentar a questão respiratória. A minha prega vocal, ela precisa de energia para eu poder conseguir essa voz limpa, saudável. Então, os alimentos eles vão beneficiar essa minha comunicação. É importante, né, Priscila, a gente se atentar a isso. Vamos falar aqui rapidamente, só para encerrar a nossa conversa, sobre as pastilhas, balas. Esse assunto também ele é
complicado, mas vamos rapidamente só passar por isso aqui. Tá bom. Então, essas pastilhas, chás de romã, gengibre, tudo isso vai promover um fator anestésico. Então, se você faz uso antes de se comunicar, antes de cantar, antes de fazer uso de forma intensiva da voz, você vai sentir uma falsa melhora, podendo forçar mais a voz, levando a patologias vocais. Então, a gente evita antes de se comunicar.